Amém. Prezados e amados irmãos, neste momento nós passaremos para um momento de reflexão da mensagem do boletim. Eu peço aos irmãos que continuem com essa reverência para que possamos juntos meditar na mensagem do nosso boletim, a qual o título diz assim: o aniversário da Santa Avó Rosa e os 70 anos da existência da Igreja Apostólica na Terra. Com ações de graça a Deus o Pai, a Jesus nosso Senhor, a Mãe Maria Santíssima, ao Santo Irmão Aldo, comemoramos agora em 10 de junho, mais um aniversário de nascimento da Santa Avó Rosa, a qual, amados irmãos, são 70 anos de início da existência da Igreja Apostólica. Pela providência divina, a Santa Avó Rosa, ela nasceu predestinada para ser o consolador da promessa de Jesus, conforme São João registrou lá no seu Evangelho, a qual ele disse assim: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O outro Consolador que Jesus prometeu seria o segundo santo com todas as virtudes e poder, ou seja, Jesus, do Pai Celestial e também do Divino Espírito Santo, preparado por eles e por Maria Santíssima, para manifestar no tempo da regeneração toda a obra gloriosa de Jesus. Então, amados irmãos, agora no aniversário da Santa Avó Rosa, de 70 anos, nós, principalmente o povo apostólico, devemos nos preparar para quando chegar o aniversário dela, ou seja, o aniversário da Santa Avó Rosa e da Igreja Apostólica. E vejam, amados irmãos, o objetivo de Deus ao preparar a Santa Avó Rosa. Agora nós vamos voltar um pouquinho lá atrás, lá no passado, na antiguidade. O profeta Moisés, todos os irmãos já ouviram falar, foi escolhido e preparado por Deus, o Pai, para transmitir as leis, os mandamentos divinos ao povo de Israel, a fim de que os filhos e filhas fossem preparados e santificados para o Pai Celestial. E por ordem de Deus, esse profeta preparou Josué para que, ao terminar a sua vida terrena, esse servo de Deus o sucedesse, que no governo daquele povo concluísse a obra que ele, Moisés, havia iniciado. Agora, voltando para a atualidade, nos tempos atuais, o nosso Pai Celestial, soberano Criador, enviou o nosso Senhor Jesus para realizar os planos nos céus, por Ele Deus e também pelo seu Divino Espírito Santo e por seu Filho amado, para o tempo da regeneração, ou seja, o tempo atual a qual nós estamos. Quando então a Igreja dos Santos Apóstolos, amados irmãos, ela foi restaurada. Nesta obra de redenção, o Espírito Consolador, a qual Jesus prometeu na mensagem que enviaria o outro Consolador, ele se manifestaria, conforme a promessa do Divino Mestre aos seus apóstolos, ao afirmar, olha que ele diz: e quando ele vier, ou seja, o Consolador, ele convencerá o mundo do pecado, convencerá da justiça, do juízo, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará, olhe bem, o Consolador, ele não falará por si mesmo para se vangloriar, mas dirá tudo a quem tiver ouvido, ou seja, ela falará do meu Pai, aqui é Jesus falando, falará do meu Pai, e vos anunciará o que há de vir. Assim, amados irmãos, o Consolador prometido daria maior amplitude ao valor do sacrifício de Jesus, bem como revelaria, também esclareceria os preciosos ensinos que Ele, nosso Senhor Jesus, anunciou aos homens,
as mulheres de boa vontade, como sendo hoje para nós o Evangelho do Reino dos Céus. Compreendam, estimados irmãos e irmãs, que o plano do nosso Deus é um plano divino, realizado também, claro, por nosso Senhor Jesus, no tempo presente. Para nós, na atualidade, foi maravilhoso e perfeito. Jesus, Ele preparou a Santa Avó Rosa e através dela restaurou e aperfeiçoou a nossa igreja. Então vejam, amados irmãos, através da Santa Avó Rosa, a nossa igreja ela foi restaurada. Lá no começo, só para os irmãos terem uma ideia, quando se iniciou a obra da igreja, com o nosso saudoso bispo, a missionária Odete, e com a Santa Avó Rosa, na época não tinha coral. Eram alguns obreiros, alguns irmãos que ajudavam até para cantar. E vejam a evolução de hoje, o quanto evoluiu através que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Hoje nós temos, amados irmãos, em nossas congregações hoje, orquestras, músicos completos, corais super bem afinados, com várias vozes, contralto, baixo, melodia e tantas outras vozes. E também temos um ministério de obreiros, pastores evoluído, membros, congregações, são mais de 300. Olha o quanto, depois que a Santa Avó Rosa subiu aos céus, o quanto a igreja foi evoluindo através dela, claro, que começou lá no início, junto com o saudoso bispo e a missionária Odete. Depois o irmão Aldo deu continuidade. E não é tão maravilhoso para nós sabermos que agora, dia 10 de junho, comemoraremos o aniversário, ou seja, a vitória da Igreja Apostólica. É a oportunidade de nós colocarmos em nosso coração, relembrarmos o quanto a Santa Avó Rosa é grandiosa para a nossa vida. E vejam, a Santa Avó Rosa, quando subiu aos céus e foi coroada como Rainha dos Céus e Espírito Consolador, da qual Jesus, na sua promessa, entregou a sua igreja, ou seja, também depois que a Santa Avó Rosa subiu aos céus, a quem ela entregou o cargo, que deixou como seu sucessor, o nosso profeta Santo Irmão Aldo, que nos conduziu com grande glória, com grande amor, com grande humildade, com grande vitória, e nos conduziu perfeitamente, mostrando para nós qual caminho nós devemos percorrer. Então, amados irmãos, por que a Igreja Apostólica deve anunciar? Nós, como Jesus anunciou naquela época que enviaria o outro Consolador da promessa, porque nós da Igreja Apostólica também devemos anunciar o nome da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, através dos púlpitos, dos seus templos, do programa Hora Milagrosa, através de belíssimos hinos que o nosso coral canta. É para que, por meio desses santos, o grande amor de Deus por nós, por toda a criatura de boa fé, ele também seja manifestado, inclusive por ele que enviou Jesus, o seu Filho amado, para dar a sua vida e derramar o seu sangue precioso para nos remir do pecado e santificar um povo para Deus. E em nossos dias também nos enviou o Espírito Consolador e também o pastor deste rebanho que Jesus havia prometido lá também, ao anunciar que haveria um só rebanho e um só pastor, como nova oportunidade de redenção e de salvação para a criatura humana. Então, amados irmãos, estes são os motivos pelas quais precisamos nós, o povo apostólico também, aproveitar a oportunidade de anunciarmos o nome da Santa Avó Rosa, anunciarmos o nome do Santo Irmão Aldo, inclusive para que todos que ouvirem a nossa mensagem, seja no púlpito, através do nosso coral, que também prega através do canto, para que todos que ouvirem a nossa mensagem com fé e boa vontade, creiam na missão destes santos enviados por Deus e por Jesus, nosso Senhor. E também, através da mensagem,
para ajudar os homens e mulheres de boa vontade e fé, que compreenderam a pessoa do Divino Mestre, a sua doutrina, a sua personalidade divina, todas as virtudes do Senhor Jesus e o poder dele em fazer valer sobre o convertido toda a sua graça salvadora. A Santa Avó Rosa foi agraciada por Deus com dons de revelação, de discernimento, que aliados ao seu espírito forte, corajoso, fiel, humilde, paciente, de um amor divino, devotada a Deus o Pai, a Jesus e a Maria Santíssima, possibilitaram que nela exercesse a missão direcionada às criaturas boas, humildes de coração e necessitadas da graça de Deus o Pai Celestial. Então vejam, amados irmãos, tem uma palavra aqui que é tão simples, humilde. A Santa Avó Rosa, ela sempre dizia a nós, através de mensagem, através do nosso saudoso bispo, que relembrando, dizendo que a avó dizia que nós, sem humildade, nós não chegamos a lugar nenhum em nossa vida, ou seja, sem humildade, ninguém verá Deus. E a Santa Avó Rosa, ela tinha essas virtudes, era humilde, tinha um coração bondoso, igual diz na mensagem, ajudava as pessoas necessitadas, estendia a sua mão, sem olhar a quem. O Consolador, a qual nosso Jesus anunciou, dizendo que enviaria outro Consolador, era para nos santificar, para ensinar o povo do Senhor, para guiá-lo no caminho do bem, no caminho da verdade. Assim sendo, a Santa Avó Rosa, como outro Consolador, está executando nos tempos atuais, junto com Jesus, com a Mãe Maria Santíssima, com o Santo Irmão Aldo, toda a obra de Deus, manifestando na terra o poder glorioso do eterno Pai Celestial. Compreendam, estimados irmãos, que o ministério que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo vem exercendo com Jesus e Maria Santíssima nesta Igreja Apostólica, ela tem como objetivo guardar, amparar todos os fiéis, doutrinar, e também o povo apostólico também para mostrar ao mundo toda a vontade de Deus o Pai e a sua lei, que é a lei do amor, da justiça e da bondade. Todos quantos aceitarem esta lei, forem fiéis, justos, humildes e bondosos, serão grandemente felizes e abençoados. Estes santos de Deus esperam que nesta data de aniversário da Igreja Apostólica, no dia 10 de junho, dia da comemoração do aniversário da Santa Avó Rosa e da sua Santa Igreja, que hoje muitos dos irmãos parem e meditem no seu coração, internauta, ouvinte da Hora Milagrosa, se estão levando corretamente a sua vida, para que haja parte do nosso povo, principalmente hoje, começando de hoje, alegria, vontade, contentamento espiritual nos corações, nos lares, para que a Santa Avó Rosa com o Irmão Aldo e Jesus e a Mãe Maria Santíssima possam derramar chuvas de bênçãos para fortalecer a fé, a confiança, a coragem, o amor nos corações, a fim de que possam servir esta amada Igreja Apostólica e colaborar afetivamente para que ela cumpra a sua missão na terra. E para finalizar a primeira parte da mensagem, diz assim: agora no dia 10 de junho, parabéns Santa Avó Rosa, parabéns Igreja Apostólica, ânimo forte para que cada ano que se passe a nossa igreja, ela se torne mais vitoriosa. Então, amados irmãos, agora no aniversário da Santa Avó Rosa, vamos fazer o de melhor para ela. Vamos louvar, exaltar, engrandecer e também sermos gratos por ela, pelo Santo Irmão Aldo, por quantas chuvas de bênçãos que derramaram em nossa vida. É momento de nós agradecermos, de agradecer ao Santo Irmão Aldo pela oportunidade de nós termos conhecido esta Santa Igreja. Então, amados irmãos, agora no dia 10 de junho, façam de melhor,
para Santa Avó Rosa, para o Santo Irmão Aldo, para Jesus e para o nosso Deus. Passando para a segunda parte da mensagem, sobre o valor da doutrina e da disciplina, a qual diz assim: o valor da doutrina e da disciplina para a santificação do Espírito. Então vamos relembrar uma mensagem do Santo Irmão Aldo, a qual diz aqui, segue na íntegra a mensagem do Santo Irmão Aldo, publicada em nosso boletim. Prezados irmãos, a vitória que a Igreja Apostólica vem alcançando na sua consagração, na santificação, no bom testemunho que vem dando a todas as pessoas de bem, devemos a nossa doutrina e a disciplina que a Santa Avó Rosa implantou em nosso meio. Por isso que todo o povo apostólico deve dar muito valor à sua igreja, à doutrina, à disciplina, aos nossos hinos, a qual o nosso coral canta, pois muitas pessoas que não são apostólicas, olhem bem o que diz na mensagem, que não são apostólicas, estão valorizando o trabalho da nossa igreja, a qual ela vem realizando. Muitas vezes reunindo mocidade e mantendo-os ocupada com as coisas da igreja, principalmente com o trabalho do coral, da música, evitando que muitas vezes esses jovens, amados irmãos, sigam caminhos errados e tortuosos. Porque eu digo uma coisa, amados irmãos, o inimigo de nossas almas, ele é astuto, ele faz de tudo para destruir a nossa vida, principalmente os jovens que estão começando uma nova vida, que estão aprendendo a ter o conhecimento a cada dia mais. Nós até temos um hino que diz assim: jovem, cuidado com as armadilhas que o inimigo pode oferecer. Então é momento de vigiar, e através da oportunidade da nossa igreja, através do coral, pode salvar muitas vidas para Deus, para que esses jovens, eles não acabem se perdendo lá no mundo. Porque, amados irmãos, lá no mundo, tudo parece bom, mas não passa de ilusão, igual diz o hino. Muitas vezes, muitos jovens dizem assim: mas lá tudo é mais fácil. Mas imagine você, jovem, naquele momento de êxtase, lá no mundo, aproveitando todas as coisas que vocês dizem que são bom, que não passa de ilusão. E se você perder a sua salvação naquele momento, e não tiver tempo de se arrepender, ou de pedir perdão a Deus, ou de Deus poder o perdoar, então, muito cuidado, cuidado com o inimigo de vossas almas, porque ele quer te destruir. Então vejam que através do nosso coral, através do trabalho deste ministério tão lindo, que muitas vezes educando-nos no bom caminho, para que sejamos muito bem sucedidos na nossa vida. E através do coral, ele dá oportunidade a muitos jovens que muitas vezes sentem o desejo de um dia poder estar participando, muitas vezes, de um ministério como de músico, muitas vezes de cantar no coral, talvez trabalhar numa voz, seja no contralto, no baixo, no soprano, e tantas outras vozes a qual nós temos hoje. Então, através do coral, dá a oportunidade de muitas pessoas, muitos jovens, a virem conquistar o sucesso espiritual, que é principalmente com o nosso Deus. Então, amados irmãos, por este motivo, igual diz aqui, por esse testemunho que eles dão sobre a nossa obra, é um meio de divulgar a nossa igreja e também o nosso trabalho, não só do ministério do coral, mostrar todo o trabalho, toda a trajetória da Igreja Apostólica. E por este motivo que todos nós devemos hoje, igual diz na mensagem, dar muito valor à igreja e principalmente à disciplina. Também dar valor na doutrina, na disciplina, igual diz na mensagem. Os coristas, os músicos, os regentes devem a cada dia se aperfeiçoar no trabalho do coro e principalmente na música sacra, porque a música sacra é uma música que inspira a religião, a consagração, muitas vezes a meditação. E a música sacra, ela é suave, ela é profunda, ela mexe com o nosso espírito e leva a pessoa a se aproximar de Deus e dos seus santos.
e nos faz apostólico, ou seja, nós como apostólico, e também dar a oportunidade às pessoas do mundo a meditar nas letras dos nossos hinos, que são base da nossa doutrina. Igual muitos dos irmãos não tiveram a oportunidade ontem, a qual eu falei na mensagem, só para os irmãos terem uma ideia, a Santa Avó Rosa foi através de um hino do nosso coral que, cantando, desabrochou o ministério dela como consolador. E também tinha uma irmãzinha, amados irmãos, lá da Espanha, que através de ouvir um hino do coral, ela caiu em lágrimas e naquele momento se converteu à nossa igreja, através de um hino do coral que bem preparado. Então vejam o valor da música, amados irmãos, o que ela tem em nossa vida, através de um hino sacro, bem cantado, bem tocado. Muitos dos irmãos são provas do que eu vou dizer. Quantos que já, muitas vezes, chegavam cansados do trabalho, muitas vezes esgotados fisicamente, de tantas coisas, de circunstâncias, que muitas vezes, no nosso dia a dia da nossa vida, nos deixa cansado, muitas vezes esgotado mentalmente. E nós chegávamos em casa, colocávamos talvez uma mensagem, um hino, através do coral, ou talvez um hino tocado, cantado, não sei. Muitas vezes aquele cansaço ia embora. Muitas vezes nos trazia ânimo, porque através da meditação, através de um hino, nos traz ânimo, nos traz coragem, nos traz paz. E nós até temos um hino que diz assim: vou guardar a minha fé. Por que nós guardamos a nossa fé, amados? Porque nós temos Deus, temos Jesus, temos a Santa Avó Rosa, temos o Santo Irmão Aldo ao nosso lado. E através do hino, ele ajuda a nos meditar, a termos mais longanimidade em nossa vida, a termos mais esperança. Porque a letra de um hino, amados irmãos, ela inspira a nossa vida. E também, claro, que através das mensagens da nossa igreja, muitas vezes ajuda a inspirar a que muitos músicos, muitos dos irmãos que cantam no coral, muitas vezes compositores, para que possam ter inspirações para fazer belíssimos hinos para a nossa igreja. Então vejam, amados irmãos, que o Santo Irmão Aldo certa vez deixou numa mensagem dizendo assim: amados irmãos e irmãs, igual diz na mensagem aqui, que o hino, ou seja, um hino sacro bem cantado, nos ajuda a fortalecer a nossa fé. Igual diz aqui, portanto a nossa doutrina é uma fonte para a inspiração, para a santificação do Espírito, como sempre tenho lhes ensinado. E o irmão Aldo diz aqui, a nossa doutrina, ela é inspirada por Deus e pelo Consolador, e é útil para ensinar, para convencer, para corrigir, para formar na justiça, a fim de que o apostólico seja bem provido e preparado para todas as boas obras. Quem tem a doutrina e a disciplina no coração, tem um espírito forte e é sempre vitorioso, vence as lutas e não perde a fé, e nem se desvia do santo caminho. E o irmão Aldo, direcionando essa mensagem a nós, ele dizia: afastem-se enquanto é tempo do mal, ou seja, das armadilhas que o inimigo de vossas almas quer, a qual ele quer colocar em nossa vida. Façam o bem, procurem sempre fazer a paz, o amor. Façam de tudo para ajudá-los. Então façam de tudo para alcançá-lo, pois o Senhor nosso Deus, Jesus, a Mãe Virgem Maria, junto com a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, olhe bem, olham com atenção a nós, ou seja, as pessoas, as criaturas honestas, e ouvem os seus clamores e os pedidos. Porém, assim fazendo, somos livres, igual diz na mensagem, do ataque do mal, ou seja, do inimigo de nossas almas. E aqui na mensagem diz que a Santa Avó Rosa, com Jesus nosso Senhor e a Mãe Virgem Maria Santíssima e todos os santos do céu, ajudem aos nossos irmãos
a confiar nos meus ensinos e nos conselhos, pois é para o vosso bem e para a salvação do seu espírito. Então, amados irmãos, parem para meditar neste momento essa mensagem, a qual o Santo Irmão Aldo direcionando a nós, dizendo assim, como se fosse um pai para nós, e nós como filho devemos acatar o que ele diz, a qual ele diz, é para o vosso bem, é para a vossa salvação. E antes de finalizar a nossa reunião, a qual o nosso irmão Aldo deixou essa mensagem também ao nosso coral, através do hino sacro, para nós valorizarmos os hinos da nossa igreja, porque a música sacra, igual o irmão Aldo diz, não tem marcação. O ritmo é totalmente diferente lá da música do mundo, ou seja, da música profana. Os nossos hinos, amados irmãos, eles são perfeitos, nos traz paz, nos traz felicidade, nos traz amor. E para finalizar a mensagem, eu quero compartilhar com os irmãos uma mensagem do nosso profeta irmão Aldo, a qual ele disse na época também a alguns pastores, mas que também para nós serve para que nós tenhamos ânimo, tenhamos fé, e para que possamos sempre seguirmos a nossa carreira de fé, não importa o ministério, se é pastor, se é obreiro, se é diaconisa, se é membro, não importa, mas para que nós valorizemos e saber, quando o irmão Aldo dizia, esta igreja, ela vai até o fim, é porque ele diz que é verdade. Olha o que ele diz aqui nessa mensagem. Esta igreja, olha o que o irmão Aldo diz, nunca será vencida. Ela vai até o final e vai cumprir a sua missão. E ele disse assim naquela época aos pastores, eu gostaria que todos fossem comigo. Se alguém ficarem no caminho, paciência. Naquela época o nosso santo irmão Aldo também mandou dizer aos pastores, e vejam bem, amados irmãos, não foi publicado em um dos nossos boletins. Ele disse assim, a nossa igreja jamais será vencida, não existe forças, ou seja, neste mundo, nesta terra que atrapalhe o seu decorrer. Ela vai até o fim e vai cumprir a sua missão. Então, irmãos, nós hoje, internautas, ouvintes da Hora Milagrosa, devemos guardar com muito carinho esta mensagem que o nosso santo irmão Aldo deixou para nós, que serve de conselho para a nossa vida, e todos nós sabemos que é verdadeiro quando ele diz que a igreja, ela vai até o final. E eu digo com convicção, tenho toda a certeza que nós iremos vencer as lutas de cada dia, as batalhas da vida, porque temos santos poderosos ao nosso lado, que é o santo irmão Aldo, que é a Santa Avó Rosa, que é o nosso divino mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, a Mãe Virgem Maria Santíssima, que está sempre nos amparando com o seu manto azul, ajudando a nós em nossa vida, nos nossos ministérios, seja de pastor, de obreiro, de músico, de coralistas, de regentes, em todos os ministérios, também abençoando os nossos membros, os nossos ouvintes da Hora Milagrosa, os nossos internautas, dando uma oportunidade de muitos também que não tiveram conhecimento de conhecer a Igreja Apostólica. Então vejam, amados irmãos, que quantos lá no mundo neste momento, muitas vezes, nunca ouviram falar de Jesus, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e através hoje, da qual o irmão Aldo dizia, do ministério do coral, através dos músicos, através dos pastores, das mensagens, através da Hora Milagrosa, muitas pessoas terão a oportunidade de conhecer a esta Santa Igreja e de saber, amados irmãos, que nós temos o Consolador, a qual Jesus prometeu para a nossa vida, que enviaria o outro Consolador. E nós somos provas vivas, junto com a Santa Avó Rosa e com o Santo Irmão Aldo, que é o nosso sucessor, que é o pastor deste rebanho. Amém. Espero que os irmãos levem essa mensagem consigo, guardem em seu coração, e agora no dia 10 de junho, que façamos uma festa grandiosa para Santa Avó Rosa, também uma festa de aniversário,
a qual nós devemos toda a nossa gratidão, todo o nosso amor, principalmente a Santa Borrosa e ao Santo Irmão Aldo, que muito lutaram para que o legado da Igreja Apostólica continuasse sempre firme e alicerçado, igual eu disse, na rocha que é o nosso Deus, o Pai Celestial. Antes de finalizar a nossa reunião, o nosso coral vai cantar um belíssimo hino e peço aos irmãos que prestem muita atenção na letra deste hino. O título do hino é Porta do Céu.
Amém. Então, prezados e amados irmãos, igual diz o hino, porta do céu. Então, amados irmãos, o Santo Irmão Aldo sempre dizia para nós que nós temos todo o céu ao nosso favor. Então vamos hoje, neste momento, trabalhar mais pela igreja, trabalhar com mais amor nos nossos ministérios, sermos mais dedicados. E também eu quero compartilhar com os irmãos uma mensagem que o Santo Irmão Aldo deixou até na época a alguns pastores, mas que também serve para nós, músicos, coristas, membros, internautas, ouvintes da Hora Milagrosa, a qual ele disse certa vez, perguntando aos pastores: está bom ou está ruim? Eu espero que os irmãos hoje coloquem em seu coração, na sua vida, se está bom ou se está ruim. Eu, particularmente, se o irmão Aldo estivesse aqui pessoalmente, ele perguntasse para mim se está bom, eu diria para ele que estaria bom, porque imagina, amados irmãos, o irmão Aldo perguntasse para nós neste momento: está bom ou está ruim? E nós dizéssemos que está ruim. E ele falasse: mas mesmo assim, eu estando do seu lado, está ruim. Então vamos colocar em nossa vida a partir de hoje que tudo é bom, tudo é maravilhoso para a obra da nossa igreja. Quero agradecer neste momento aos nossos internautas, aos nossos ouvintes da Hora Milagrosa, agradecer o coral pelas belíssimas apresentações, agradecer também aos componentes da música, a todos os irmãos também pela dedicação, pelo empenho, através da música que leva para nós também belíssimos hinos. Agradecer ao nosso regente, adjuntos, também pelo belíssimo trabalho. Agradecer os nossos membros, meus colegas de ministério, obreiros, pastores, diaconisas, a todos os irmãos que aqui estão presentes. Que a Santa Boa Rosa, o Santo Irmão Aldo abençoe grandemente a vida de cada um, dando sempre muita paz, muito amor, muita união e muita felicidade, é o que eu desejo. Neste momento eu peço aos irmãos que se coloquem em pé para finalizarmos a nossa reunião. Em sentido de reverência, mãos aos céus, vamos orar neste momento, agradecer a Santa Boa Rosa, ao Santo Irmão Aldo, por conceder-nos a oportunidade de estarmos todos reunidos num só objetivo, que é buscar o verdadeiro alimento espiritual para a nossa vida. Santíssimo Deus, Pai Celestial, neste momento, toda honra, toda glória, todo louvor, toda gratidão ao Senhor, a qual o Senhor deu para nós, o povo apostólico, a oportunidade de conhecermos ao Senhor, a Jesus, a Mãe Virgem Maria Santíssima. Também nós somos muito gratos por estarmos juntos do começo ao fim da nossa reunião, junto com o nosso Divino Mestre, nosso Salvador, a qual também devemos honra e respeito e veneração pela sua obra vicária e perfeita por nós, ou seja, dando a sua vida por nós. Também agradecemos a presença da nossa Santa Mãe Maria Santíssima, a nossa Rainha e Mãe Celestial. Também glorificamos e exaltamos e somos muito gratos pelo seu sacrifício e amor por nós. Santa e bendita Boa Rosa. Também não podemos deixar de relembrar do Senhor Santo Irmão Aldo, que tanto lutou para nós com tanto amor e compreensão, com o seu olhar divino, nos guiava no reto caminho. Quero neste momento também pedir a Ti, Jesus bendito, por esses pedidos que estão nessa caixa de oração. Eu não sei o que eles te pedem, Santa Boa Rosa, Santo Irmão Aldo, mas sei que a Senhora, junto com Jesus, com nosso Deus, neste momento se fazem presente, olhando por esses pedidos, porque a Senhora, junto com o Irmão Aldo, conhece o íntimo da nossa vida.
Muitas vezes, alguns irmãos que depositaram os seus nomes nessa caixa de oração, muitos dos internautas que neste momento, os ouvintes da Hora Milagrosa, que também muitas vezes estão ajoelhados, pedindo a sua bênção. Que a Senhora conceda nos seus problemas, seja tanto material quanto na parte espiritual, na saúde. Muitas vezes alguns dos irmãos, porventura, muitas das vezes estão desempregados. Santa Borrosa, Santo Irmão Aldo, ajude para que possa abrir uma porta de trabalho para esse irmão, para essa irmã, para que possa sustentar a sua vida, também a sua família. Muitas vezes tem filhos para criar. Também quero pedir à Senhora, avó, através desses pedidos de oração, que a Senhora, junto com o irmão Aldo, abençoe os nossos irmãos já de mais idade, também para que possa dar força, alegria, felicidade, ânimo, para que eles sempre continuem firmes nessa Santa Igreja. Também solucionar os problemas dos nossos irmãos, tanto na família, no lar, em qualquer área da nossa vida. Eu sei que a Senhora, junto com Jesus, neste momento já está intercedendo. Se porventura tiver algum irmão no leito de um hospital, Santa Borrosa, se for um merecimento de cada um deles, que a Senhora também possa neste momento estender a sua mão, ajudando para que venham a receber este milagre em sua vida. Também quero pedir pelos irmãozinhos que não puderam estar aqui presente, muitas vezes um problema de saúde, talvez a distância que não vos permite, talvez o trabalho, que a Senhora, Santa Borrosa, envie anjinhos pequeninos para proteger grandemente a vida de cada um. Quero pedir também que a Senhora despeça a todos os irmãos em segurança aos seus lares, para que possam finalizar essa semana e que também venha uma nova semana abençoada, cheia de paz, cheia de amor, e que no próximo final de semana possam todos estar aqui reunidos novamente num só objetivo, que é buscar o verdadeiro alimento espiritual para a nossa vida. Por isso, neste momento, eu quero encerrar essa santa reunião em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o que eu desejo a todos os irmãos, que tenham muita paz, tenham muita felicidade e muito amor no coração. Amém. A paz do Senhor e até a próxima oportunidade. Para acessar nosso site diariamente, a qualquer momento. www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.